Pronto, aqui para mim está aparecendo gravando. Para vocês aparecem? Aparece? Sim, tá dando certo. Pronto, Sim, tá dando certo. Certo, pois eu vou dar início. Então, gente, boa noite, mais uma vez, eu sou a professora Tatiane, estou ministrando a disciplina de literatura, tá certo? E hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que eu já passei para vocês, certo? E os conteúdos são esses: o romantismo no Brasil, o realismo no Brasil e o naturalismo no Brasil. Eu não sei se vocês viram, mas no primeiro dia de aula eu coloquei um vídeo lá no WhatsApp informando que, além do link da aula, eu iria postar um mapa mental. Eu acabei não postando esse mapa mental. Eu resolvi explicar o mapa mental nessa nossa aula de revisão, tá certo? Porque talvez muitos de vocês não conheçam e aí ia ficar sem entender. Acho que alguém entrou aqui, deixa eu ver. Entrou. Então, deixa eu explicar para vocês esse mapa mental. Vocês estão vendo aí, romantismo? Olá, Lucas. Sim. Boa noite, seja bem-vindo. Gente, então, o romantismo no Brasil. Ok. O que foi o romantismo no Brasil, né? Foi uma escola literária, tá certo? Antes do romantismo no Brasil, tiveram outras escolas literárias, mas a gente vai estudar a partir do romantismo, tá certo? Então, como é que a gente entende esse mapa mental? Tem várias informações, né? Mas é porque o romantismo, ele foi uma escola literária que aconteceu muita coisa, né? Foi um período longo, né? Então, por isso que está cheio de informação aqui, mas eu vou tentar explicar da melhor forma para vocês, tá certo? Então, aqui, ó, vocês estão vendo o mouse? Eu vou tentar seguir esse mouse aqui, para vocês compreenderem. Então, o romantismo, gente, ele surgiu lá na Europa. Nos vídeos que eu gravei para vocês, eu expliquei, né, que normalmente as escolas literárias, elas surgem lá na Europa e depois é que elas vêm para o Brasil, tá certo? Então, o romantismo surgiu lá na Europa, né, na Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, e depois veio para o Brasil, tá certo? Então, a gente vai seguir aqui, ó, romantismo, né, tem Brasil, Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, então, vai descendo, tá certo? Depois, vamos para essa outra setinha aqui, ó, contexto histórico. Também falei lá nos vídeos que é muito importante a gente saber o contexto histórico da época, porque o contexto histórico vai influenciar na produção literária, tá certo? Então, aqui no Brasil, o que é que estava acontecendo naquela época? A chegada da família real, a independência do Brasil. Então, esses acontecimentos, eles vão influenciar na produção, né? Os autores, os escritores da época, eles vão falar sobre essa chegada, sobre a independência do Brasil, tá certo? Depois do contexto histórico, a gente vai para as características aqui, ó. Estão vendo esse monte de seta? Quais as principais características do romantismo? O subjetivismo, o nacionalismo, o individualismo, a liberdade criadora, né? A religiosidade, o sentimentalismo, o escapismo, a idealização do amor e da mulher. Então, essas são as principais características do romantismo. Depois de características, vamos para cá, ó. Prosa e poesia. Não sei se vocês lembram, mas lá na primeira aula eu falei que a produção literária, né, durante esse período do romantismo no Brasil, foi dividida em duas formas de escrita: a prosa e a poesia. A poesia com mais destaque do que a prosa. E quando a gente fala em poesia, a gente está falando daqueles poemas. Os poemas, eles são escritos em versos e em estrofes. Os versos é cada linhazinha daquela, cada linha que compõe uma estrofe. E a estrofe é um conjunto de versos, tá certo? Então, a produção literária dessa época do romantismo, tem gente entrando aqui, a produção literária dessa época era muito forte, né, a poesia. E essa poesia, ela foi dividida em 3 gerações, ó. Tem aqui, ó, 3
gerações, certo? A primeira, oi, Lai, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. A primeira geração, gente, ela é chamada de nacionalista ou indianista, tá certo? O principal escritor dessa primeira geração é o Gonçalves Dias. Na segunda geração, a segunda geração ela é chamada de ultrarromântica ou mal do século, tá certo? O principal autor dessa geração é o Álvares de Azevedo. E na terceira geração, a terceira geração é chamada de condoreira, tá certo? E esse nome, né, condoreira, vem do condor, né, que é uma ave. Então, essa terceira geração, a produção literária dessa terceira geração, ela vai falar sobre a liberdade, né, porque o condor representa justamente essa liberdade, que, na verdade, nessa época, não tinha liberdade, né, os escravos, eles estavam sendo aprisionados, né, então, na verdade, essa terceira geração, a produção literária nessa terceira geração vai ser muito com relação à crítica, né? A crítica de como os escravos estavam sendo tratados naquela época, tá certo? E o principal autor dessa terceira geração é o Castro Alves. Coloquei aqui, ó, Castro Alves. Pronto, então aqui é um resumo da poesia. E na prosa? A prosa, gente, a prosa, um texto em prosa, é aquele texto que a gente escreve do começo da linha ao final da linha, tá certo? Eu acho que na última disciplina que vocês tiveram com o professor, vocês viram o texto dissertativo argumentativo, não foi isso? Então, aquele tipo de texto, ele é escrito em prosa, né? Você escreve a linha todinha, vai do começo ao final, tá bom? Então, na prosa, né, o primeiro livro, o primeiro romance foi A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, em 1844, tá certo? Mas o principal representante da prosa no romantismo no Brasil é o José de Alencar, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar. O José de Alencar é cearense, a gente tem aqui em Fortaleza o Teatro José de Alencar, em homenagem a esse senhor aqui, tá certo? José de Alencar é esse senhor. Então, ele é o principal nome na prosa, porque ele escreveu muita coisa. Ele escreveu Iracema, vocês já ouviram falar de Iracema? Coloquem aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Ai, cadê o chat? Meu Deus, tá aqui. Alguém responde aí, já ouviram falar de Iracema? Ótimo. Então, Iracema é uma obra, né, do José de Alencar. Pronto. A Lai disse que sim, mas não lembra bem. Eu tenho, se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar um livro. Tem gente entrando. Ui! Eu posso disponibilizar um livro em quadrinhos para vocês, tá certo? Eu vou postar para vocês o livro Iracema em quadrinhos. Alguém quer falar? É bom, professor, que aí que melhor, né? Aprende. Né? Olhando o livro, né? Lendo o livrinho fica mais fácil da gente entender, né? Pois ok, eu vou postar, tá certo? Eu vou colocar no grupo, tá bom? Então, gente, ok. Então, José de Alencar, ele produziu muita coisa, tá certo? Ele produziu diversas obras, né, que se encaixavam nesses tipos de romance, ó. Regionalistas, urbanas, indianistas, históricas. Na prosa, a gente não tem geração, a gente tem tipos, a gente chama tipos de romance. É o romance regionalista, é o romance urbano, é o romance indianista, o romance histórico, tá certo? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Ah, eu não falei sobre o marco inicial, né, do romantismo no Brasil. Esqueci dessa setinha aqui, gente. Ó, marco inicial, que foi com Gonçalves de Magalhães, em 1836. Ele publicou esse livrinho aqui, ó, Suspiros Poéticos e Saudades. Tá certo? Acho que eu falei tudo aqui. Oi, Antônio Anderson. Tudo bom?
Então, gente, esse primeiro. Vocês acharam difícil esse mapa mental? O mapa mental é um resumo do conteúdo. Percebam que aqui nessa imagem a gente tem um resumo do que foi o romantismo no Brasil. A gente tem palavras-chave, né? Palavras que traduzem o que foi o romantismo no Brasil. Alguma dúvida sobre isso daqui? Ou não? Eu posso passar? Podem responder no chat. Eu acho que Kessia. Acho que. Ai, gente, como é que eu coloco isso aqui de volta? Pronto, deu. Então, vocês estão vendo a tela? Sim, estão. Então, eu vou dar continuidade, tá certo? Ninguém falou nada. Deixa eu passar aqui. Pode. Vou passar aqui. Então, aqui são as principais características, né, dessa primeira geração do romantismo na poesia. Como a poesia ela foi muito marcante durante o romantismo, eu trouxe para vocês uns exemplos de poemas para a gente analisar e encontrar essas características, para vocês compreenderem como essas características aparecem nos textos, tá bom? Então, na primeira geração, a gente tem essas principais características: o nacionalismo, o amor pela pátria é muito grande, a presença do índio, a descrição do encontro entre índios e europeus, né, a chegada dos portugueses aqui no Brasil. A natureza brasileira também é muito exaltada. A idealização do amor, da mulher, o egocentrismo, tá certo? Tudo isso aqui é característica da primeira geração do romantismo na poesia, tá certo, gente? Na poesia, a gente vai focar na poesia. Aí eu trouxe aqui esse poema do Gonçalves Dias, que é o principal representante da primeira geração, que se chama Juca Pirama. Alguém poderia ler, por gentileza, que eu tô já para perder minha voz aqui. Alguém pode ler? Vou eu, professora. Por gentileza. Meu canto de morte. Guerreiros, ouvi seu filho das selvas, né? Isso. Selvas. Nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Só um minutinho, lá vai ter que subir. Da tribo Pujante, né? Pujante. Pujante. Que agora anda errante por fardo inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte. Guerreiros ouvi. Obrigada. Gente, esse poema do Gonçalves Dias, ele é um poema enorme, ele tem quase 500 versos, mas eu trouxe aqui só alguns, né, senão a gente ia passar o resto do mês aí todinho lendo, tá certo? Então, quais características da primeira geração vocês conseguem perceber aqui nesse trecho que eu trouxe desse poema? Deixa eu voltar aqui para vocês verem as características. Quais dessas características vocês conseguem perceber no poema? Alguém fala alguma coisa? Vou voltar para o poema. Alguém? Aqui. O da pessoa. Idealização. Idealização do amor. Onde na Irla tem a idealização do amor aqui? Quer falar, Dalvan?
quando fala do filho. Fala Pronto. também, né? Como, Dalvan? Das selvas. Pronto. O Dalvan, pode falar. Nas selvas cresci, né? Fala das selvas também, né? Pronto, gente. Quando ele fala assim, sou filho das selvas, Na selva cresci. nas selvas cresci. Tem aluno entrando aqui. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Aqui a gente percebe a exaltação da natureza, a selva, a floresta, enfim, é o lugar que abriga o índio. Esse Jucapirama é um índio, né? Então, essa selva, essa natureza é o seu local de abrigo, é o seu lar. Então, aqui a gente pode perceber a exaltação da natureza. Aqui nesse trecho também, a gente tem a exaltação do índio. Onde é que a gente percebe essa exaltação do índio? A exaltação do eu que ser bravo e forte, professor? Oi? Bravo e forte? Sou bravo e forte? Perfeito, sou bravo, sou forte. Então, aqui, gente, é a exaltação do índio. O Gonçalves Dias, ele está exaltando o índio, está dizendo que o índio é bravo, é forte, é guerreiro, tá certo? Então, percebam, esse poema foi escrito, né, exclusivamente pensando no índio, né? A exaltação do índio, a exaltação da natureza. E essas características são características da primeira geração, tá certo? Perfeito. Vamos ver aqui outro exemplo. Esse exemplo, gente, eu trouxe, eu acredito que alguns de vocês já devam conhecer, que se chama Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Alguém pode ler, por gentileza? Esse poema é maravilhoso, viu? Eu vou ler, professor. Por favor. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjejam, não gorjejam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos campos têm mais vida, nossa vida tem mais flores. Professor, embaixo aqui aparece o seu nome, aí não dá para ler direito, entendeu? Como? Embaixo aqui aparece o seu nome, entendeu? Professora. Gente, essa Brena não sou eu, é porque eu não estava conseguindo uma conta para gravar a aula de hoje, então eu pedi a conta de uma amiga minha, tá certo? Para poder entrar e gravar essa aula, mas eu me chamo Tatiane, tá certo? Essa conta é de uma amiga minha. Pois é, dá para ler o texto direito. E assim, dá certo? A não ser que eu pule esse parâmetro. Não tá dando certo assim? Tá, não. Pois deixa eu ver aqui, ó. Pois eu vou ler esse daqui, tá certo? E aí? Ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontram cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. E aí, o que foi que vocês compreenderam desse poema? Que características da primeira geração a gente consegue perceber aqui? A respeito da minha terra tem palmeiras, né? Palmeiras fala de
floresta, né? Show de bola. Então, mais uma vez, a exaltação da natureza, né? Ele aqui está elogiando, está falando, é o amor pelo Brasil, gente. Era muito comum naquela época a exaltação pelo seu país, né? No caso aqui, pelo Brasil, tá certo? Então, nesse poema, o Gonçalves Dias, na verdade, esse poema foi escrito pelo Gonçalves Dias quando ele estava lá em Portugal. Ele foi para Portugal estudar direito e ele estava com muita saudade do Brasil. Não sei se vocês perceberam, mas esse poema, a gente consegue perceber a saudade que o Gonçalves Dias estava sentindo do Brasil. E aqui ele elogia o Brasil, né? Ele fala: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, as aves lá de Portugal, elas não gorjeavam como gorjeiam aqui no Brasil. Tá vendo como ele exalta a natureza do Brasil, os animais? Aí ele continua: nosso céu tem mais estrelas, ou seja, o céu do Brasil tem mais estrelas, tem mais flores, os nossos bosques têm mais vida. Inclusive, essa passagem aqui é uma passagem que tem no hino do Brasil, no nosso hino brasileiro. Vocês perceberam? Uhum. Tem uma partezinha que está lá. Né? São flores, mais vida, alguma coisa assim. Isso. Para vocês verem a importância, né, desse poema na história, né, da história mesmo do Brasil, né? Esse poema, ele é muito forte. Deixa eu ver aqui mais o que é que ele fala. Ó, nessa última estrofe aqui, ele diz assim, ó: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Esse para lá é para o Brasil, certo? Então, aqui, gente, ele está morto de saudade do seu país. Ele ama tanto o seu país que ele elogia o Brasil, né? Diz que aqui no Brasil é maravilhoso. Naquela época, eu acho que não, e até hoje também muito não, né? Mas ele tinha esse amor pelo país, tá certo? Deixa eu passar aqui. A segunda geração, gente, na segunda geração, a gente tem essas principais características, ó: a liberdade de criação, o pessimismo, o subjetivismo, o escapismo psicológico, a idealização do amor, né, da mulher, a morte aqui na segunda geração, ela é muito presente. Os autores, por isso que é chamada de mal do século, por conta da temática morte. Os autores escreviam muito sobre isso. Oi, quer falar? Acho que não, né? Então, vamos ver aqui um exemplo de uma produção literária dessa segunda geração. Agora dá para ver o poema todo? Dá, vou subindo. Quando ela está lendo, vai subindo, aí dá certo pra ver. Vai passando o dedo, aí vai dando certo. Pois você pode ler agora, Dalvan? Sim, pode. Posso ler? Pode. Da noite, me cobre o rosto. Os lábios, meus hábitos. Dalvan, seu áudio não está muito bom. Tá ouvindo agora? Pronto. Acho que ele tá com o ventilador perto do dedo. Tá com o ventilador perto, Dalvan? Não pode, não. Não, tô não. É bem a transparência mesmo. Tá certo. Já da noite, por favor. Seu áudio continua ruim. Eu não tô entendendo. Caramba. Eu tô entendendo. Como? Esse barulho é diferente. Sei lá.
Dalvão, acho que não vai dar certo, seu áudio não tá muito bom. Outra pessoa pode ler, gente, só para me ajudar aqui na garganta. Vai, alguém vai, eu vou mesmo, professor. Posso ir? Pode. Bati aqui, vai, me deu. Peraí, professor, só um minuto. Agora apareceu todinho. Desapareceu? Não, apareceu, deu certo aqui. Já da noite, o paiol me cobre o rosto. Nos lábios, meus alento desaparece, né? Isso, desfalece. Desaparece. Surda agonia, o coração fornece. E devora meu ser mortal desgosto. Do leito Embalde. no máximo encosto. Tento o sono retorno, né? Reter. Já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Oh Deus, não, o adeus, o seu adeus, minha saudade fazem que intenso do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridão, né? Não, em escuridade, né? Na escuridade. Dai-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu quem já não vive. Viveu quem não vive, interessante. Gente, percebam que a linguagem da época, assim, para hoje é complicada, né? Tem várias palavrinhas aqui que eu também desconheço. Então, a gente percebe o distanciamento, né? Assim, há uma diferença na linguagem de hoje, né? A linguagem de antes parecia ser uma linguagem mais difícil, né? Mas para eles lá na época não eram, não, certo? Mas para a gente é porque tem muitas palavras aqui que a gente nem fala, né? É complicado, né? Antigamente, para eles não, parece que eles tinham mais vontade de falar assim, mais bonito, vamos dizer assim, né, professora? É porque os escritores da época, eles liam muito, né? Muitos deles eram formados em direito, né? Então, eu tinha que ler muito, escrever muito, então eles tinham tinham noção das letras, né? Por isso que eles escreviam desse jeito. Gente, então aqui, nesse soneto, um soneto é um texto escrito, tá bom? Em 2 quartetos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 versos, estão vendo? Esses 4 versos, eles formam uma estrofe. Esse outro aqui também é para ser 4 versos. Por conta da formatação, ficou em 6, mas são 4 versos. Então, eu tenho duas estrofes com 4 versos, e eu tenho 2 estrofes com 3 versos, que são essas daqui, ó. 1, 2, 3 versos. E essa daqui também são 3 versos, por conta da formatação, ficou em 5. Então, um soneto é esse estilo de poema, né, que é dividido em 2 quartetos e 2 tercetos, tá certo? Então, o que é que a gente pode ver de característica da segunda geração aqui, nesse poema? O título, Último Soneto, dá a sensação de que
é assim, ele vai morrer e nunca mais vai escrever. Vocês perceberam isso? Porque eu percebi. É o último texto dele. Ele resolveu morrer. Ou vocês não conseguem perceber? Quem não quiser falar, pode escrever no chat, tá certo? Gente, esse poema, né, o principal tema desse poema é a morte, que é uma característica muito marcante da segunda geração, tá certo? Então, quando ele fala aqui, ó, desfalece, né, aqui, ó, desfalece, esmorece, esses verbos, né, são verbos que traduzem perder o ânimo, perder as forças, ou seja, o autor aqui, o eu lírico, ele não tem mais forças para viver. Olha o que ele fala aqui, ó. O adeus, o teu adeus, minha saudade. Esse minha saudade deve ser a amada, né? Ele tá com saudade da amada. Fazem que insano do viver me prive, ou seja, ele não quer mais viver. Ele tá com tanta saudade da amada que ele não quer mais viver. A vida para ele é insignificante. E o que é que resta para ele, ó? Ele diz aqui no finalzinho: volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Ele vegeta, ele não vive mais. Então, consegue perceber essa melancolia, essa tristeza, esse desgosto de viver nesse poema? Sim ou não? Sim. Então, essas características são características da segunda geração, tá certo? Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Visões da Noite, do Fagundes Varela, que também é outro autor dessa segunda geração. Eu vou ler esse daqui, tá certo? Passai tristes fantasmas, o que é feito das mulheres que amei, gentis e puras? Umas devoram negras amarguras, repousam outras em marmóreo leito, outras no encalço de fatal proveito, buscam à noite as sartunais escuras, onde, empenhando as murchas formosuras, ao demônio do ouro rendem preito. Todas sem mais amor, sem mais paixões, mais uma fibra trêmula e sentida, mais um leve calor nos corações. Pálidas sombras de ilusão perdida, minha alma está deserta de emoções. Passai, passai, não me poupeis a vida. Olha esse final, gente. Mais uma vez, esse cara, ele não tá nem aí para a vida, né? Por ele nem vive mais, tá certo? Então, aqui ele tá, vocês percebem o que é que eu quero ouvir de vocês, gente. O que é que vocês veem aqui? O que é que vocês entendem desse poema? O que é que o autor, ele fala de quê aqui? Parece que ele está desacreditado. Tá desacreditado, perfeito. Mas o quê? Desiludido. Desiludido, perfeito. Então, todas essas características são características da segunda geração. A segunda geração é aquela geração, né, que os autores estão bem tristes, né, o amor não é correspondido, por eles morrem, não vivem mais, é aquela geração do mal do século mesmo. O nome, ele é bem sugestivo. Agora, a terceira geração, gente. A terceira geração tem essas características aqui, a questão da liberdade, do abolicionismo, do erotismo, a negação do amor platônico. Nessa terceira geração, o amor ele já é um pouco mais correspondido. E eu trouxe um exemplo para mostrar isso para vocês. Acho que vocês vão gostar do próximo poema. Esse poema ele é um pouco mais safadinho. Alguém pode ler, por favor? Boa Noite, do Castro Alves. É fácil de ler esse daqui, tá certo? Vai, Clemen. Tá me ouvindo, professor, agora? Pronto, ajeitou o áudio. Lê Tá aí, por favor. agora? Tô. Ele Boa vai noite. ler. Boa noite, Maria. Eu vou me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite. Mas não diga assim por entre os beijos. Mas não mo digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vaga
meus desejos. Lembre voluptuosa por teus contornos, ou deixe-me esquecer teus pés divinos, ou doudo, não, desculpa, ao doudo afago de meus lábios mornos, mulher do meu amor, quando, quando aos meus beijos treme tua alma, como a lira ao vento, a tecla do teu peito que escala de suspiro, bebo atento. Obrigada. Esse poema ele é um pouco mais extenso, mas eu peguei só essa parte para ilustrar. Gente, o que é que vocês percebem a diferença desse poema para o poema anterior? Vocês conseguem perceber a diferença? Hello, peoples. O que é que tem de diferente aqui na Irla, nesse poema? Ele é um pouco mais safadinho, vocês perceberam? Quando ele fala assim, ó. Ele fala, esse daí, diferente dos outros, os outros é mais tipo triste, né? Esse daí é como se fosse um amor de agora. Perfeito. Parece a descrição de um encontro mesmo, amoroso, que eles tiveram, né? Ele fala, boa noite, Maria, eu vou me embora. Ou seja, aconteceu, gente. Isso aqui não foi idealizado, né? Parece que aconteceu mesmo. Vai falar, Cleiman? Não, não. Aí aqui ele diz assim, ó. Boa noite, Maria, é tarde, não me apertes assim contra teu seio. Olha que safada, né? Ela não quer que o homem vá embora, então ela prende ele ao seio dele. Então aqui a gente já percebe uma certa erotização. Ó, deixa eu voltar aqui. A erotização também é uma característica da terceira geração, tá certo? Esse amor aqui, aparentemente, ele já é correspondido, né? Deixa eu ver mais o que ele fala aqui. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma, como a lira ao vento, das teclas de teu seio que harmonias, que escalas de suspiros, bebo atento. Então, aqui ele está completamente apaixonado e aparentemente correspondido, tá certo? Esse outro poema, gente, é do Castro Alves, que chama Navio Negreiro. E aqui a gente vai perceber uma característica muito importante da terceira geração, que é a crítica social. O que estava acontecendo com os escravos naquela época. Eu vou ler, tá bom? Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o ricalmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, diz-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. Olha essa tribo dos homens nus, os índios, né? São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes e bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Gente, olha esses três últimos versos. Ontem simples, fortes e bravos, os índios, né? Olha aquele primeiro poema do Juca Pirama que a gente viu, a exaltação do índio, né? O índio como forte, como bravo. O que é que acontece aqui na terceira geração? A escravidão. Então, aqui, o Castro Alves, ele alfineta, ele faz uma crítica à escravidão daquela época, né, que estava acontecendo aqui no Brasil. Os tá carrascos. Bom? Oi? Os carrascos. Isso. Então, percebam aqui nessas três últimas nesses três últimos versos, essa crítica dele, tá bom? Então, essa crítica ao que estava acontecendo na época, né, a escravidão e tudo, é característica da terceira geração.
tá bom? Então, gente, deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Pronto. Sobre o romantismo, é isso. A gente ainda vai ver o realismo, o naturalismo, mas é rapidinho, tá bom? Sobre o romantismo, vocês têm alguma dúvida? Tô ficando sem voz. Alguma dúvida sobre o romantismo? Percebam que quando a gente fala em romantismo, a gente não está falando só de amor correspondido, não, né? De paixão, de sentimentos bons. A gente está falando de quê? De tristeza também. Né? O pessoal lá da segunda geração era um povo triste, era um povo que não era correspondido. Né? Na primeira geração, a gente vê o amor, mas é o amor à natureza, o amor à pátria. Tá bom? Então, quando a gente fala romantismo, não relacione o romantismo no Brasil como aquela escola literária do amor, da paixão, do fogo. Não é só isso. Tá Vitimismo certo? também. Oi? Vitimismo também. Como? Eu não entendi. Vitimismo. O Pessoas vitimismo... Pode falar. É como se ele estivesse se vitimizando, aquele... Como é que eu posso dizer? Um sofrimento, né? Isso, há também o sofrimento, tá certo? Ao mesmo tempo que há o amor, né, o amor à pátria, à natureza, há também o sofrimento na segunda geração. Na terceira geração também, né? A questão da escravidão que estava acontecendo aqui, enfim. Agora, gente, a gente vai falar sobre o realismo, que é uma escola completamente diferente do romantismo. Tá certo? O realismo, ele vem após ao romantismo. Esse outro mapa mental aqui, eu vou mandar para vocês, tá bom? Esse mapa mental, esse resumo, ele é um pouco mais simples do que aquele outro. Aquele outro estava cheio de seta, né? Esse aqui é um pouco mais simples. Então, vamos seguir as setinhas aqui para vocês entenderem, ó. O realismo iniciou em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu falei sobre isso lá no vídeo da aula. Memórias Póstumas de Brás Cubas é do nosso excelentíssimo Machado de Assis, né? Então, essa obra do Machado vai inaugurar o realismo no Brasil, tá certo? E o que foi esse realismo no Brasil? Vamos para essa outra setinha aqui, ó. O realismo, gente, ele veio para combater os exageros do romantismo. Então, no romantismo era aquela idealização, a mulher era vista como algo inatingível também, né? Lá na segunda geração e tudo. O realismo veio, olha o nome realismo. Realismo vem de real. Então, o realismo ele veio para mostrar os problemas da sociedade, né? Como a sociedade vivia naquela época de fato. Tá bom? Então, ela é completamente diferente do romantismo. Enquanto lá no romantismo tinha toda aquela idealização, aquele sofrimento platônico, aquela vontade de morrer, aqui no realismo, não. Aqui no realismo, as obras realistas, né, elas vão mostrar a realidade como elas são, nua e crua. A hipocrisia da burguesia, tá certo? O que foi mais que eu coloquei aqui? As temáticas do realismo, essa setinha aqui, a prostituição, o adultério, né, a traição, são temas muito presentes também nas obras realistas. Meu povo, a mulher traindo aqui, vocês acham? Se hoje alguém quer participar? Olá, boa noite, seja bem-vinda. Se hoje, né, quando uma mulher trai, ainda há o preconceito, né? As pessoas falam, imagine naquela época, se naquela época uma obra, né, literária aparecesse uma mulher, por exemplo, traindo seu esposo, gente, isso era um absurdo. Era um absurdo. Então, esse tema, né, do adultério, da traição, surgiu aqui no realismo. Os autores, botaram mesmo para escancarado, né? Colocou mesmo tudo escancarado para dizer que isso acontecia
No romantismo isso não era exposto, não era dito, mas que era algo real, que acontecia e que todo mundo precisava saber, né? As obras do realismo, elas usavam vocabulário coloquial. Esse vocabulário coloquial é a linguagem mais próxima das pessoas, né? Afinal, as pessoas precisavam entender o que estava escrito nos textos. Os principais autores, ó, Aloysio Azevedo, Machado de Assis, o Raul Pompeia. E o realismo, gente, ele terminou com o simbolismo, que a gente é outra escola literária que a gente ainda vai estudar na próxima semana. Tá bom? Ele terminou em 1893 com esse rapazinho aqui, o Cruz e Souza, com essa obra aqui dele, né? O Missal e Broquéis, que a gente ainda vai ver. Tá bom? Então, esse é um resumão mesmo, um resumo bem simples do que foi o realismo no Brasil. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Aí eu trouxe uma passagem para vocês perceberem essas características do realismo. Eu vou ler, tá bom? Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Essa passagem é uma passagem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, é a obra que inaugura o realismo no Brasil. Esse livro, ele também foi transformado em filme. Inclusive, na aula do realismo, eu digo para vocês que vou deixar disponível o link e acabo esquecendo, mas eu coloquei o link do filme lá depois, tá certo? Quem tiver interesse de assistir Memórias Póstumas de Brás Cubas, o link tá lá no vídeo, eu coloquei. Gente, o que é que vocês percebem aqui? Tem uma frase aqui nesse trecho que é uma lapada no romantismo. O Machado de Assis, ele gosta de alfinetar mesmo. Que passagem é essa que vai contra ao romantismo? Alguém saberia dizer? Alguém? Estão procurando, meu povo? Gente, bem aqui, quando ele fala assim, ó. Entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Olha a crítica à escola literária anterior ao romantismo. Lá no romantismo, as verdades, as realidades, né, elas eram, ó, os autores escondiam, né? Era tudo muito idealizado. Então, olha a alfinetada aqui do Machado de Assis, né? A escola literária anterior. E o que é que a gente pode perceber de real aqui? Que características do realismo a gente percebe nesse trecho? Ele está falando de uma moça que tem sardas. Olha, gente, é um teminha, pode ser uma coisa até bobinha, mas é algo super natural e que acontece com toda mulher, ou pelo menos com a maioria das mulheres, né? As sardas e as espinhas. Isso não é um problema. Isso lá no romantismo não seria dito, né? Porque isso seria, meu Deus, falar desse defeito da mulher, jamais. Mas aqui no realismo, não. Poxa, isso é real, acontece, é normal. Então, olha o que é que o Machado faz aqui. Ele fala de algo que é natural, que é real e que acontece com a maioria das mulheres.
né? Essa personagem aqui, ela tem espinhas. Qual o problema disso? Ela tem sardas. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Apesar disso, ela é bonita, ela é fresca, né? Cheia daquele feitiço, ou seja, não vão ser as sardas e as espinhas que vão, né, deixar essa moça feia, né? Então, conseguem perceber aqui é algo, eu trouxe realmente um exemplo bem bobinho para vocês perceberem que é uma realidade, acontece com qualquer mulher, né? Esse outro exemplo aqui, ele é mais pesado. Eu trouxe uma coisa mais levezinha e uma coisa mais pesada, para vocês sentirem o contraste. Também de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Alguém pode ler, gente, por favor? Prestem atenção, porque esse trecho aqui, ele é mais pesado, tá certo? Clemer, você pode ler, por gentileza? Desde os 5 anos, merecerá as alcunhas de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, discreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia que quebrei a cabeça de uma escrava, porque negra, porque me porque me Negara. porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao trecho e não Ao tacho e não ao satisfeito. satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava que estragará o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa. Era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos. Aí eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão. Fustigava, dava 1000 voltas, e um ao outro lado. E ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra. Ou, quando muito, ai, ou, Nhoiô. ao que eu retoquei. Cala a boca, besta. E aí, gente? Olha que menino malvado, né? O que é que ele faz aqui? Quais as ruindades dessa criança, do demônio aqui? O que é que vocês percebem? Ninguém? Olha o que é que ele faz com a escrava, gente. O que é que ele faz? A escrava, olha aqui, ó. Ele quebrou a cabeça de uma escrava, só porque a escrava negou uma colher de doce. Então, aqui percebam, esse menino é da elite, né? Se a gente for ler a história, a gente vai perceber que esse personagem é um burguês. Então, aqui a gente percebe o comportamento da elite brasileira. Olha como a elite brasileira, gente, era... Que adjetivo a gente pode usar aqui? Era sacana, né? Fazia a maldade mesmo. Então, isso tinha que ser colocado para a sociedade. Percebem aqui as características do realismo? Vejam o desprezo aos trabalhadores, gente. Essa escrava, como ela foi tratada. O desprezo aqui com o animalzinho também, né? O cavalo. Olha o que ele faz com o cavalo, né? Bate no cavalo, manda o cavalo calar a boca, chama o cavalo de besta. Então, percebem essas características do desprezo
com os animais, o desprezo com os trabalhadores, né, a classe proletária, tá certo? E isso demonstra a separação das classes sociais, os burgueses, né, os que tinham poder aquisitivo, e o proletariado, a galera que não tinha condições, né, que trabalhava feito um condenado para sobreviver. Então, olha essa separação, né, das classes sociais, né, o que tem dinheiro, que acha que pode fazer o que quiser com a escrava, com o animal, e aquele, né, o proletariado que obedece, né, precisa do emprego, acaba obedecendo. Então, esse trecho ele é um pouco mais pesado. Na verdade, ele é bem mais pesado, tá certo? Gente, o naturalismo, para a gente finalizar. O romantismo e o naturalismo são duas escolas literárias que aconteceram ao mesmo tempo. Quem assistiu a aula de naturalismo deve lembrar que eu falei isso, né? Eu disse que essas duas escolas literárias, elas acontecem ao mesmo tempo. Então, qual é a diferença, né? Primeiro, vamos para as semelhanças. A principal semelhança entre essas duas escolas literárias, alguém saberia me dizer? Que eu expliquei lá na aula de naturalismo. Lai, Johanna, João Henrique, Dalvan, Nairla. Gente, essas duas escolas literárias, elas abordam temas, né, temas sociais, falam sobre a verdade, né, o que acontecia de fato naquela época. Então, essa é a principal semelhança entre essas duas escolas literárias. E a diferença é que, enquanto no realismo a verdade ela era um pouco mais, os autores escreviam um pouco mais delicado, né, entre aspas, aqui no naturalismo, a realidade ela é mais exacerbada, ela é mais escrota. Muitas vezes os naturalistas, né, os autores do naturalismo, eles vão comparar o comportamento humano ao comportamento do animal. Tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês perceberem isso. Deixa eu só falar rapidamente algumas características do naturalismo, eu não vou falar tudo não. Estou ficando sem voz, gente, pelo amor de Deus. É muito importante a gente entender o contexto histórico, né? O contexto histórico do naturalismo é o mesmo do realismo, né? Porque essas duas escolas, elas acontecem ao mesmo tempo. Só que aqui no naturalismo, aqui o contexto histórico, né? Então, estava acontecendo lá no mundo, né, a Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, Revolução Industrial. Aqui no Brasil estava acontecendo a crise do Segundo Reinado, a Guerra do Paraguai. As características do naturalismo são todas essas, ó. Mas eu vou chamar a atenção para algumas. Por exemplo, a zoomorfização. Essa palavrinha está lá no nosso vídeo da aula de naturalismo. Quem assistiu a aula vai lembrar que eu falei sobre isso. Zoomorfização é a animalização humana. O que eu falei nesse instante, né? O comportamento humano ele vai ser comparado, às vezes, ao comportamento do animal. Tá certo? Olha as teorias científicas. No naturalismo, gente, as teorias científicas, elas vêm com peso, diferente lá do realismo. Lá no realismo, as teorias científicas, né, o darwinismo, o determinismo, a teoria da evolução, os autores, eles não focam muito nisso. No naturalismo, não. O naturalismo já vai com mais força nessas teorias científicas, tá certo? Deixa eu ver mais, eu chamo a atenção para o quê? Olha aqui, ó, a sexualidade aqui, vocês lembram que eu falei lá no vídeo do realismo, que os primeiros personagens homossexuais apareceram aqui, no realismo, no naturalismo. Quem assistiu a aula vai lembrar que eu falei sobre isso. Os primeiros personagens homossexuais vão aparecer nessa época, tá certo? A objetividade. O que é objetivo, gente? Objetivo é o que é real. Diferente lá do romantismo, que era o subjetivismo, né? O eu, o egocentrismo, o individualismo. Então, vejam as diferenças.
entre essa escola literária e a escola lá do romantismo. Os principais autores, aqui no Brasil, os principais autores são Aloysio de Azevedo e Adolfo Caminha. O Émile Zola, eu acho que ele é francês, certo? E o Eça de Queiroz, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um português. Ele escreveu, gente, um livro chamado Crime do Padre Amaro. Só pelo título. Vocês acham que é sobre o quê? Essa história, o crime do Padre Amaro. Que crime é esse? Vai, chutem aí, pelo amor de Deus, digitem aí esse crime. Crime do Padre Amaro. Romance. Mas esse crime seria o quê? O que foi que o Padre Amaro fez? Vocês acham que é o quê? Ai, não sei. Não, não é estupro. O Padre Amaro, ele se apaixona por uma mulher e eles têm um romance. Tá certo? Então, oi? É o aborto? Não, é esse romance entre o padre e a mulher. Tá certo? Tem filme também desse livro, O Crime do Padre Amaro. Quem tiver interesse de assistir, eu não sei se está disponível no YouTube, mas é pesadinho, certo? O Padre Amaro, ele é safadinho. Então, essa de Queiroz, ele vem mostrar essa realidade. Naquela época, né, muito dos padres, né, tinham essas relações, né, com as mulheres. Muitos se faziam de santinhos, né, mas na verdade eles eram safadinhos, né. É uma crítica, né, do Eça de Queiroz. Pronto, acho que sobre o naturalismo é basicamente isso. Deixa eu passar. Gente, a gente acaba já, tá certo? Alguém pode ler esse trecho, por favor? Tem só mais 2 trechos, tá bom? Esse outro. Posso ler? Por gentileza. Fechou-se entra e sai de moribundos, não, marribondos, né? Defronte daquelas 100 casinhas, ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá, com os tarecos aos ombros, numa Balbúrdia, olha a palavra, não sei, quem assistiu Big Brother, viu que teve o Gil, ele falou essa palavra lá no Big Brother, balbúrdia. Posso continuar? Pode. Balbúrdia de doido. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba, de gritos sem nexo, e choro de crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saía clamores apopléticos. Ouvia-se os guinchos de Zulmira que se espolinhava com uma tampa. E começou a aparecer água. Quem o trouxe? Ninguém sabia dizer, mas vivia-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos das vizinhanças começaram a badalar, e tudo era um clamor. Aloysio de Azevedo. Show. Gente, esse trecho é de um livro, é a principal obra do naturalismo no Brasil, que é o Cortiço. Vocês sabem o que é cortiço? Já ouviram falar? Não é cortina, não, né? Não, cortiço, gente, é um local que moram várias famílias, várias pessoas, tá certo? Então, aqui nesse trecho, a gente percebe um ambiente de degradação, né? No caso aqui, a degradação do cortiço. O cortiço aqui está pegando fogo, né? O autor aqui, né, o Aloysio de Azevedo, ele expõe um quadro tenso de misérias materiais e humanas.
Então, olha a situação em que aquelas pessoas viviam naquela época, né? Imaginem um lugar cheio de pessoas, né? De pessoas que não tinham um tratamento adequado, né? Que não tinham uma higiene adequada, que viviam muitas vezes desumanamente. Então, esse retrato aqui, esse cenário que está acontecendo aqui, eu não sei se quando vocês leem, vocês percebem isso, mas quando eu li esse trecho, eu fiquei imaginando o desespero dessas pessoas. Imagine aí para onde é que essas pessoas vão, né? Se o lar delas era um cortiço, e esse cortiço, ele foi queimado, né? Deixa eu colocar aqui esse outro trecho, porque esse trecho, ele é bem marcante do naturalismo, eu vou ler. E naquela terra encharcada e fumejante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar. Olha aqui, gente, minhocar, esse verbo, deixa eu terminar que fica melhor para explicar. Começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. O cortiço de Aloysio de Azevedo. Aqui ele está descrevendo, né, mais uma vez, a situação lá do cortiço, de como surgiram, né, essas pessoas. Olha como ele botou aqui, gente, o Álvares de Azevedo, ele meio que dá características animalescas a seres humanos. Ele coloca, começou a minhocar. O ser humano não minhoca, né, gente? Começou a minhocar, a crescer, uma coisa viva. Uma coisa viva, a gente fala para um animal, né? Uma coisa viva. Brotar espontânea. Tá passando um avião aqui, só um momento. Então, percebam que aqui o Aloysio de Azevedo, ele apresenta uma compreensão biológica do mundo, né? A natureza biológica aqui, o que seria essa natureza biológica? A terra encharcada, terra encharcada, o minhocar, o coisa viva. Pode falar. E esfervilhar, professor. Minhocar e esfervilhar a crescer. Esfervilhar o quê? Esfervilhar, vamos ver aqui o que é esfervilhar, gente. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. O que é que está aparecendo aí? Está aparecendo o slide? Eu estou fazendo a janta, mas estou de olho na aula. Tá aparecendo o trecho que ele acabou de ler. Que a senhora acabou de ler. Pronto. Esfervilhar significa se mexer. Tá? Vocês percebem que parece eu não, como é que eu descrevo isso? Parece que está nascendo um animalzinho, uma coisinha assim debaixo da terra. Ele fala terra encharcada, minhocar, esfervilhar. É como se a minhoca estivesse se mexendo, estivesse saindo da terra. Vocês não conseguem perceber isso? Sim, sim. Então, ele faz como? Dá para entender mais você explicando. Pois é, tá vendo essa comparação que ele faz do animal com o homem? Ele coloca características do animal no homem. Quando eu falo homem, é geral, gente, sociedade, tá certo? É como se o cortiço, né, tivesse nascendo dessa forma, minhocando, esfervilhando, né, que é se mexendo. Então, percebam essas características animalescas aqui nessa passagem de O Cortiço. Isso é muito... Essa passagem, ela é bem naturalista, certo? Deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Pronto, atividades. Vamos aqui responder só umas questões rapidinho, tá bom? E em 15 minutos a gente faz no máximo, para eu liberar vocês, que eu acho que vocês estão cansados. Eu estou quase sem voz. A primeira questão. Numere a coluna da esquerda de acordo com a coluna da direita, tendo em vista a poesia romântica brasileira.
Primeira geração, segunda e terceira. Gente, o abolicionismo é característica de qual geração? Vocês têm que me ajudar, senão não vai dar muito certo, não. O abolicionismo é característica de qual geração? Da primeira? Não, da primeira não. A primeira tem a ver com o índio, com a pátria. A segunda é realismo, né? Realismo do Brasil, né? A segunda geração é aquela geração triste, macabra, que fala sobre morte. Sim, sim, sim. A Naila respondeu a terceira. Isso, o abolicionismo tem a ver com os índios, a escravidão, né? Terceira geração. Isso mesmo. O condoreirismo, gente, o condor, a ave condor, é de qual geração? Primeira. Não. O condoreirismo também é da terceira geração. Tá certo? A Ellen colocou terceira. Muito bem. Terceira geração. A autocomiseração exacerbada é de qual? Esse sentimento de autopiedade, né, essa melancolia, essa coisa triste, é de qual geração? Segunda. Segunda geração. Então, a gente já tem 3, 3 e 2, né? Vão anotando aí. A próxima, obsessão pela morte. Muito fácil. Segunda. Qual? Segunda. Alguém respondeu aqui, segunda geração. O indianismo é de qual geração? O indianismo é da primeira, né? Não? Da primeira geração, muito bem. E o nacionalismo? Da segunda. Da primeira geração também. O Roberto respondeu, da primeira. Então, a gente tem 3, 3, 2, 2, 1, 1. Vamos ver aqui qual é o item. É o item E, tá certo? Eu sei que tem gente que tem vergonha de aparecer aqui, mas está respondendo aí, você com você mesmo. Se tiver acertado, tá ok, tá certo? A próxima, gente, assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do realismo. O realismo é a outra escola literária que nós estudamos, a segunda escola. É aquele que fala do real, né? Do objetivismo, a realidade nua e crua. Então, é característica... Ui, botei a resposta, foi... Peraí, não. É característica do realismo. O objetivismo, a subordinação dos sentimentos a interesses sociais, críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa. B, idealização do herói, o amor visto como redenção, oposição aos valores sociais. C, o casamento visto como arranjo de conveniência, descrição subjetiva, idealização da mulher. D, linguagem metafórica, protagonista, tratado como anti-herói, sentimentalismo. Ou é espírito de aventura, narrativa lenta, impasse amoroso, solucionado pelo final feliz. Qual é o item? Qual é o item, gente? Característica do realismo. C.
A Ellen disse que é C, a Naíla disse que é D. Gente, ó, não é C. Como? Quer falar, Ellen? Gente, não é a C por quê? A idealização da mulher, gente, é característica lá do romantismo. Não é característica do realismo, não, tá certo? Aí a Naíla falou que é D. Gente, o protagonista tratado como um anti-herói, né? O índio. Na verdade, não é nem anti-herói, é como herói mesmo. O sentimentalismo é característica do realismo? Não é característica do realismo, o sentimentalismo é característica de que escola? Do romantismo. O item correto, gente, é o item A, é o objetivismo, tá certo? A crítica às instituições decadentes, né, a burguesia, a igreja aqui ela é muito criticada, a burguesia também é muito criticada, tá certo? Item A. A próxima, sobre o realismo, ainda sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. Agora ele quer a incorreta. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. E aí, verdade? Seria bom se vocês ligassem o áudio de vocês, né, para a gente ir discutindo os itens. O realismo, ele surgiu na Europa, certo? A gente viu que as escolas, elas surgem lá na Europa e depois elas vêm para o Brasil, né? Mas o realismo, ele surgiu como reação ao naturalismo, gente. Foi ao naturalismo. Não Acho foi que a, não. foi a que escola literária, Ellen? Não sei. É Não porque sei. tu entrou depois, mas eu falei sobre o romantismo. Tá Entrei depois. perdoada, viu? Eu vi que você entrou depois. O realismo, ele surgiu como reação ao romantismo e não ao naturalismo. Se o naturalismo e o realismo aconteceram ao mesmo tempo, como é que vai ser uma reação ao naturalismo? Negativo. Então, a gente já sabe que a errada é o item A. Mas vamos ver os outros itens. B, o realismo e o naturalismo têm as mesmas bases. É verdade, eles têm as mesmas bases, né? Falam do real, né? Embora sejam movimentos diferentes, sim. O realismo, né, ele mostra aquela realidade um pouco mais sutil, o naturalismo é aquela realidade mais escrachada mesmo, o negócio é mais povão, certo? É a realidade das classes baixas, das minorias, do proletariado, tá certo? C. O realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. Verdade, tá certo? Apesar, né, de no realismo, o cientificismo, ele não é uma característica muito marcante. O cientificismo vai ser mais marcante no naturalismo, tá certo? Mas o realismo surgiu em consequência do cientificismo, sim. O cientificismo, gente, a teoria da evolução, que é de Darwin, né? O determinismo, enfim, essas teorias, voltou aqui, essas teorias, elas estavam fervilhando lá na Europa, tá certo? E então, essas teorias científicas, os autores utilizavam muito nas obras. D. Gustavo Flaubert foi um dos precursores do realismo. Escreveu Madame Bovary. Isso aqui eu não falei para vocês, porque esse autor, acho que ele é francês. Gente, eu tô quase sem voz, pela hóstia consagrada. Vai dar certo. Esse Madame Bovary, gente, é uma senhora que trai o seu marido. Lembram que quando eu fui falar das características do realismo, eu falei da traição?
Essa obra virou um escândalo, foi um barraco na época, um barraco. Foi, assim, um absurdo. Foi muito criticada, né? Porque aqui é uma mulher que trai o marido, e não o contrário. Emily Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. Isso aqui também é verdade. Tá bom? Então, o item falso é o item A. Porque o realismo, ele surgiu na Europa, sim, porém, ele não é uma reação ao naturalismo, é uma reação ao romantismo. Tá bom? Item A. Estamos acabando, meu povo. Quarta questão. São características da linguagem naturalista, exceto. E aí, meu povo, falem alguma coisa? Qual é o item aí? Característica do naturalismo, certo? Só tem uma aí que não é característica do realismo, do naturalismo. Qual é? Alguém fala alguma coisa? O determinismo é característica do naturalismo, porque é uma corrente científica, é uma teoria científica, tá certo? A preferência por temas de patologia social também é característica do naturalismo. Essa patologia social, a Lai disse item D. Será a Lai? Aqui não é, tá certo, Lai? A Ellen botou item E. Acertou, Ellen. É isso mesmo, viu? Mas deixa eu comentar aqui. Essa patologia social, eu falei na aula de naturalismo. Quem assistiu talvez vá lembrar. Que são as mazelas da sociedade, tá certo? E isso é característica do naturalismo, sim. Objetivismo científico e pessoal também é característica do naturalismo, o objetivismo. A linguagem simples também é característica do naturalismo. Simples assim, né, gente? A gente lendo hoje, a gente acha difícil, né? É uma linguagem para a gente rebuscada, mas foi uma linguagem, é uma linguagem de muitos anos. Para eles era fácil, para a gente é um pouco difícil, né? E a subjetividade, a resposta correta, porque a subjetividade é uma característica do romantismo e não do naturalismo. Lá no romantismo, a galera falava, né, de si. Olha, o individualismo, o egocentrismo, a subjetividade, era o que ele sentia, como ele estava, tá certo? E não como o outro se sentia, como o outro estava. E a última questão, então, item E, né? Item E. A última questão, gente. O naturalismo tem como principal característica a objetividade. E por esse motivo, os fatos são descritos com exatidão e impessoalidade, não havendo espaço para subjetividades e metáforas. Leia atentamente. Primeiro pontinho. Segundo a Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Auguste Comte, o evolucionismo, formam o contexto sociopolítico, econômico, filosófico, científico em que se desenvolveu a estética realista. Isso é verdadeiro ou falso? Todas essas correntes científicas aqui, são características da estética realista, do naturalismo. Verdadeiro ou falso? Coloque aí no comentário, só V ou F. Pontinho 2. O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos sentimentos
O naturalismo e o realismo, gente, fala de sentimentos? Não, isso é falso, né? Ninguém respondeu, mas o primeiro pontinho é verdadeiro, tá certo? O segundo pontinho é falso. Os sentimentos é lá no romantismo. O pontinho 3. Os maiores representantes da estética realista, naturalista no Brasil foram Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia. Isso é verdade, né? E, por último, poderíamos citar como característica da estética realista o individualismo, a linguagem erudita e a visão fantasiosa da sociedade. Isso aqui é característica do romantismo. Então, quais são os itens verdadeiros? O 1 e o 3. Tá certo? As outras duas são características do romantismo. Item B, né? Ó, apenas 1 e 3. Gente, pronto. Essa era a revisão de hoje. A minha ideia era trazer exemplos para vocês de cada escola literária. Eita, que zoada. Desculpa, gente. A intenção era mostrar para vocês exemplos das escolas literárias, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Esse é o momento. Não precisa ter vergonha de perguntar, tá certo? Até porque vocês vão fazer uma provinha, né? E um trabalhinho também que eu vou já explicar. Em 5 minutos eu explico, tá certo? Mas deixa eu só ver se alguém tem alguma dúvida. Ai, que dor nas costas. Sem dúvidas? Então, vou passar, tá certo? Gente, eu vou explicar o trabalho rapidinho, aí a gente acaba, tá bom? Não saiam agora, por favor. Deixa eu só botar aqui no trabalho. Ai, meu Deus. Eu acho que eu tenho que sair daqui. Deixa eu sair daqui, gente. E vou ter que abrir outro, peraí. Vixe. Vixe. Como é que eu boto pra... Gente, eu vou ter que fazer outra coisa aqui, porque não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Não desistam de mim, viu? Tô só tentando ver como é que mexe nisso aqui. Vou ter que fazer assim, ó. Só um momento. Vou ter que colocar aqui de novo. Vocês estão vendo os slides aí ou não? Não. 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 Gente, Apareceu não sei. agora. Apareceu. Saiu. Mas saiu? Saiu, apareceu e saiu. Certo. Deixa eu só, rapidinho, me deem 2 minutos só para eu copiar e colar o trabalho aqui, porque não vai aparecer no Word. Eu vou só copiar e colar aqui, só para eu explicar para vocês. Tem como você botar no grupo e a gente abre em PDF, não? Tem como, eu só queria explicar, porque talvez alguém tenha alguma dúvida. Mas se alguém tiver dúvida, a gente entra em
No seu WhatsApp conversa com você. Pronto, então pode ser ou vocês querem que eu explique? O Dalvan deu a opinião dele, a gente vai pela maioria, né? A maioria quer que explique. Por mim, Eu dou pode minha ser. opinião. Gente, o trabalho, eu acho que eu consigo, eu queria que vocês vissem, mas como eu não estou conseguindo aqui, eu vou explicar. O trabalho é a primeira nota, tá certo? No final da disciplina a gente vai fazer uma provinha. Então, assim, façam o trabalho. É uma forma de vocês verificarem se vocês aprenderam alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp, tá certo? Não tem problema. Pode falar a qualquer hora do dia. Eu respondo. Se eu demorar para responder é porque eu não posso, mas se eu tiver com o celular em mãos, eu respondo. Então, o trabalho são 3 questões, cada questão sobre uma escola literária, tá certo? Então, a primeira questão é sobre o romantismo. Eu coloco 3 links de músicas para vocês escolherem uma e fazer uma análise. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui. Tem uma música lá que fala sobre um índio. Que geração é essa do romantismo? É a primeira geração. Então você vai falar, a música fala sobre um índio. O índio é muito característica da primeira geração do romantismo, tá certo? Tem 3 músicas, vocês vão escolher apenas uma e fazer uma análise dessa música e comparar com o romantismo. Que característica do romantismo tem naquela música? Coisa simples, rápida, não é para escrever textão não, tá certo? É um parágrafozinho e pronto. A segunda questão, deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver aqui, né? Tá aqui. A segunda questão é sobre o realismo. Sobre o realismo, eu coloquei para vocês falarem um pouquinho sobre o Machado de Assis. Porque o Machado de Assis, ele é a principal criatura, né, o principal escritor do realismo no Brasil. Tá certo? Então, vocês vão pesquisar sobre o Machado de Assis e vão falar a importância dele para o realismo. Por que o Machado foi importante para o realismo? Tá bom? E a terceira questão é sobre o naturalismo. Tem uma imagem, uma foto, e eu pergunto se essa imagem é uma imagem naturalista ou não. E aí vocês vão ter que dar a opinião de vocês. Sim, posso dizer que é naturalista por conta disso, disso e disso. Ou não, não é naturalista por conta disso, disso e disso. Tá certo? É só isso, tá bom? E se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar no privado mesmo do WhatsApp, tá certo? Fala, Dalvan. Prazo de entrega. Prazo de entrega. Deixa eu ver se eu botei aqui no arquivo. Até o dia 13/6. Quando é dia 13? Deixa eu ver aqui. Dia 13 é num domingo. Não, gente, eu vou deixar até. Eu vou dar uma semana para vocês. Eu vou mudar a data. Até o dia 16, que é na próxima quarta. Tá bom? Vou mudar a data lá. Até dia 16, a próxima quarta. Aí vocês têm um fim de semana para fazer. Tá bom? Deixa eu só tirar uma foto, porque Deixa eu ele. te perguntar. Oi. A gente vai fazer esse trabalho, aí te manda tirando foto, é? Seria melhor se vocês podem digitar, podem digitar no computador ou no celular mesmo e me enviar pelo WhatsApp. Ou quem quiser Em PDF, escrever, né? pode ser em PDF ou Word. Ou quem quiser escrever, pode tirar foto também, não tem problema não. Mas quem Legal. for escrever, gente, letra legível, pelo amor de Deus, tá certo? Tá bom. É porque eu já peguei cada letra que nem Jesus traduz. Eu vou só tirar uma foto, porque a Eline pediu para eu tirar. Seria bom se vocês aparecessem, né, meu povo? Vai ficar só eu aqui. Vocês não querem. Olha, mais alguém? Vou mandar para a Eline, viu? Ela que me pediu. Dalva mostrar essa cara, João Henrique, Johanna, Cleimen, a Ellen.
Vai, João. Vou tirar. Ai, meu Deus. Ah. Pronto, gente, tirei. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho da disciplina. Desculpem qualquer coisa, eu tenho um problema na voz. Quando eu falo muito, ó, só Jesus sabe como é que eu vou amanhecer amanhã. Talvez eu nem consiga falar direito amanhã. Então é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode falar no privado comigo, tá certo? A gente conversa, a gente tira as dúvidas, já que vocês estavam muito tímidos hoje. Então é isso. Tenham uma boa noite. E amanhã eu espero que tenha dado certo a gravação, né? A gravação não tendo dado certo, eu vou ter que regravar essa aula para quem perdeu a aula de hoje. Mas se a gravação der certo, eu vou postar essa aula para quem não assistiu. Tá bom? E quem quiser rever depois para tirar alguma dúvida, eu vou disponibilizar o link. Tá bom, gente? Então é isso. Boa noite. E até a próxima aula pelo Meet, que vai ser em breve. Boa noite, fica com Deus. Tchau, Tchau, gente. beijo. Até a próxima. Até.